Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor André para trazer para vocês mais um tema super importante. Que tema é esse? Teorema de Pitágoras. Lembrando para você que esse tema aqui, esse camarada que nós vamos estudar aqui, é o tema do nosso trabalho, nosso segundo trabalho da AV1, beleza? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático que desenvolveu esse tema aqui, esse teorema. O teorema dele diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que significa isso? Vamos lá. O teorema de Pitágoras, ele dá para aplicar no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é esse camarada aqui, ó. Triângulo retângulo por quê? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? E ele tem os catetos, que são esses lados aqui, que estão do lado do ângulo reto, e a hipotenusa, que está do lado oposto. O lado oposto é o lado contrário, tá? A hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo, tá bom? Ela não pode ser menor em hipótese alguma do que um desses catetos. Se ela for menor do que um desses catetos, o teu cálculo está errado. Tá? Então nós temos aqui, ó, o cateto A, o cateto B e a hipotenusa C. Então ele vem dizendo o seguinte, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Observe que esse A é o cateto, o B é o outro cateto e o C é a hipotenusa. Então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos à aplicação de alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, exemplo A. Olha aqui. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, tá? Um dos catetos mede Y, desculpa, que eu quero descobrir quem é. O outro mede 4 e a hipotenusa mede 5. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Y ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, ó, Y ao quadrado continua. 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. 5 ao quadrado vai dar 25. O 16 que está somando passa para o outro lado subtraindo. 25 menos 16 vai dar quanto? 9. Esse 2 aqui, ó, ele vai fazer a operação contrária. Quem troca de lado sempre troca de operação. O 2 que era potência vira radical. Potência é a operação contrária à raiz quadrada, beleza? Então tá aqui, ó. O 2 que era potência virou raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Então esse y aqui vale quanto? 3, moleza. Vamos continuar agora no outro exemplo. Esse exemplo aqui, o exemplo B. Eu tenho aqui x, 2 e 4. Aqui estão os catetos, aqui está a hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vou lá, x ao quadrado, repito, 2 ao quadrado vai dar 4 e 4 ao quadrado vai dar 16. O 4 que está somando passa para cá o quê? Subtraindo, tá? Então ficou 16 menos 4, 12. O 2 que era potência passa para cá como radical. Ficou raiz de 12. Opa, 12 não tem raiz quadrada perfeita. Então eu tenho que fazer o quê? Fatoração. Última matéria sobre radicais, correto? Peguei o 12 e vou fatorar. Por 2 deu 6, por 2 deu 3. Tá? 3 por 3 vai dar 1. O 2 que ficou aqui formou duplinha lá de fora. E o 3 dentro do radical. Então, minha resposta aqui, quanto que vale esse x, professor? 2 raiz de 3. Eu vou voltar com mais exemplos. Não vá embora e não troque o canal. Fala, galera. Agora temos o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo agora é esse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo que você está vendo aqui, ele tem o seguinte. Eu tenho o W, que é o cateto, que eu quero descobrir, o W, que é a hipotenusa que eu quero descobrir, onde eu tenho um dos catetos valendo 12 e o outro cateto valendo o quê? 5. Tá? Então vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo. Vamos lá. Aqui, ó. W ao quadrado. Observe o seguinte, que eu coloquei mais um esqueminha aqui para vocês, é o seguinte, que eu posso botar A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Eu também posso botar C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. X é igual a 5 e 5 é igual a X. É a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Então vamos lá. W
ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado vai dar quanto? 25. Aqui eu vou somar os dois, porque a hipotenusa já está isolada. Beleza? Então, ó, 144 com mais 25 vai dar quanto? 169. O 2, que é a potência, passar para cá como radical. Raiz quadrada de 169, 13. Beleza? Vamos lá. Continuando a nossa saga, agora, lembra quando eu falei com vocês lá naquele vídeo sobre o desafio que fizeram para o Pitágoras sobre como se ele conseguiria aplicar o teorema dele no quadrado? Lembra? Então agora nós vamos ver o que aconteceu. Olha só o que aconteceu aqui. Diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, ela se dá da seguinte forma. O camarada chegou lá para Pitágoras e falou o seguinte: olha, você consegue aplicar o teu teorema no triângulo retângulo. Opa, retângulo. Retângulo, um lado é diferente do outro. Ele falou o seguinte: eu quero ver você aplicar o teu teorema no quadrado. Só que tem um porém, pessoas. O quadrado tem lados iguais. Retângulo não, um é maior do que o outro. Aí foi que o Pitágoras começou a se enrolar. Mas vamos ver o que aconteceu? Tá aqui, ó. Diagonal do quadrado dado por essa forma aqui, D é igual a L raiz de 2. Esse L aqui significa lado, tá? Olha só o que aconteceu. Pitágoras aplicou o teorema dele, ó. Diagonal aqui é hipotenusa, correto? Ó, D é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que são os catetos. 6 ao quadrado vai dar 36 e 6 ao quadrado vai dar 36. 36 mais 36 vai dar quanto? 72. 72 não tem raiz quadrada perfeita, então tem que fatorar. Quando fatora, deu o quê? 6 raiz de 2. Só que tem um porém. Todas as vezes que ele ia aplicar o teorema de Pitágoras em qualquer quadrado, sempre aparecia o raiz de 2. Seja ele qual fosse, botar 8, 9, 10, 11, 12, 300, 2000, sempre vai aparecer o raiz de 2. Quando apareceu o raiz de 2 aqui, foi que começaram a estudar os números irracionais. Tá? Porque esse número aqui intrigava o pessoal, porque o raiz de 2, ou seja, o 2 é um número irracional, não tem raiz quadrada perfeita. Tá? Então, não convencionou-se o seguinte: não precisa mais fazer o cálculo, é só botar L raiz de 2. Toda vez que você for calcular a diagonal do quadrado, você vai pegar o valor do lado dele, que vale 6, e botar raiz de 2, ó, 6 raiz de 2. Professor, e se for o contrário? Se ele já me der a diagonal e quiser que eu calcule a lateral? É simples. Se aqui é L raiz de 2 é o lado, vale lado vezes a raiz de 2, se aqui a diagonal é 7 raiz de 2, é óbvio que o lado dele só pode valer quanto? 7. Voltei com o nosso último exemplo e agora é um exemplo problema. Olha só a pergunta que o camarada está fazendo aqui. Nós temos aqui esse trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Trapézio isósceles é quando ele tem esses dois lados aqui iguais. Tá? Ele faz o seguinte, pergunta, qual é o perímetro desse trapézio aí? Todo mundo sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Só que nesse trapézio aqui está faltando alguma coisinha. E só o teorema de Pitágoras para salvar a gente numa situação dessa daqui. Olha só. O trapézio tem a base menor que mede 14. A base maior mede 20. Ou seja, daqui até aqui mede 20. A altura desse trapézio mede quanto? 4. Falta descobrir quanto que mede aqui e quanto que mede aqui. Para descobrir isso aqui, Pitágoras é o cara nesse problema aqui. Olha só o que você vai fazer. Você tem que fazer uma diminuição aqui, uma subtração. Daqui até aqui no mede 20, mede no mede 20. Se daqui até aqui mede 20 e daqui até aqui mede 14, eu posso falar para você que daqui até aqui mede 14 também. Ó. Esse pedacinho aqui todo mede 14. Se ele em cima mede 14, aqui embaixo mede 14. O que eu vou fazer? É só subtrair, ó. 20 menos 14 vai dar quanto? 6, não é isso? Se é 6, então, como esse trapézio aqui ele é isósceles, esse lado é igual a esse, então eu posso dizer que aqui mede 3 e aqui mede 3 também. Ah, professor, e aqui? E aqui também mede 4. Pronto, vamos lá. Aqui mede 4. Então, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo, onde um dos meus catetos mede 3 e o outro cateto mede 4. Esse triângulo aqui, cateto 3, 4,
é conhecido como triângulo pitagórico, um triângulo clássico. Isso aqui é 3, 4 e 5. Quando você calcular, você vai ver. Mas vamos lá. Então eu tenho o meu x aqui, que é a hipotenusa, isolado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. O 2, que era potência, passar para cá como radical. Raiz quadrada de 25 é 5. Então meu x, querido, vale 5. Ó. Pronto. Agora eu posso calcular o perímetro dele, que é a soma de todos os lados. Então eu tenho 20 mais 14 mais 5 mais 5. 14 mais 20 mais 5 mais 5. Aqui vai dar quanto? 34. Com 10, 44. Ou seja, o perímetro desse trapézio aqui é de 44 metros. Beleza, galera? Um super beijo, tá? Estou com saudade de vocês, mas em breve estaremos juntos, tá? Valeu, galera. Tchau.